Alexandrina, boa noite. Boa noite. Realmente eu agradeço você por permitir que a gente gravasse essa conversa para que assim a gente consiga compartilhar conhecimento com outros vereadores do Brasil. Nós vamos então providenciar uma análise da proposta de LDO do município em que a senhora está vereadora, na perspectiva que interessa aos vereadores. Essa conversa poderia ser aprofundada na perspectiva que interessa aos contadores, que interessa aos advogados, mas eu quero passar algumas dicas aqui que interessam aos vereadores. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela. Qualquer dúvida, você fica à vontade para perguntar, tá bom, Alexandre? Tá joia, cara. Um instante. Pronto, a gente tem aqui a proposta de LDO para o município de Volta Grande. Alexandrina, eu vou anotar aqui, deixa eu ver se aparece para mim um bloco de notas, apareceu. Os pontos que eu considero serem os mais relevantes. O primeiro é a necessidade de audiência pública, e eu vou mostrar por que ele é importante. O segundo, na minha opinião, é a questão do percentual de suplementação, dessa forma chamada. O terceiro é a regra do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O quarto seria a reserva de contingência. O quarto não, esse seria o quinto. O quarto seria a possibilidade de pagamento de horas extras se ultrapassar o limite prudencial. Vou explicar cada vez. Prudencial. Está me ouvindo ainda? Está, né? Estou ouvindo. Se a gente tiver mais um tempinho, a gente pode verificar outras questões, como, por exemplo... Não, está aqui. Se aparecer mais alguma questão, a gente pode aprofundar nelas, mas eu acho que essas são as que mais importam. Quando tem orçamento impositivo no município, é extremamente importante abordar mais algumas questões. Aí na sua cidade, existe o orçamento impositivo? Ainda não, né? Ainda então, não. É o seguinte, vamos começar pelo ponto que eu puxei aqui como sendo mais importante, na minha opinião. E ele vai estar na Lei Federal 10.257. É a lei chamada de Estatuto da Cidade, é a Lei 10.257. Lá no artigo 44 desta lei, fala o seguinte, deixa eu aumentar aqui para dar bastante zoom para todo mundo conseguir ver. Fala que, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei incluirá, aqui começa a interessar, realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara Municipal. Então, o ponto mais urgente, na minha opinião, é os municípios realizarem audiências públicas, não porque é legal, porque é bom, porque é algo que a gente acredita que seja importante, não, é porque é uma regra contida no artigo 44 da Lei Federal 10.257, falando que as leis de diretrizes orçamentárias precisam ser submetidas a audiências públicas como condição obrigatória para sua aprovação. E aí, na minha opinião... Essa audiência pública acontecerá amanhã. Perfeito, ótimo. Então, na sua cidade, isso está ok. Deixando claro que pode ser tanto pelo Poder Executivo, como pelo Poder Legislativo, como por qualquer um dos dois. E nas cidades em que há menos apoio, menos adesão a esse tipo de pensamento, de participação popular, pode, inclusive, ser feita pela Comissão de Legislação e Justiça ou pela Comissão de Orçamento e Finanças. Então, tem aí pelo menos 4 chances dessa audiência pública acontecer. Já agora, então, parabenizo vocês por estarem com essa audiência marcada. Vamos passar para a análise da proposta de LDO de vocês. Ela foi encaminhada no prazo, parabéns.
tinha que ter sido até o fim da primeira metade de abril, aparentemente foi mandada no dia 14, nós não vamos entrar nesse detalhe, e a mensagem também, ela interessa mais a vocês e do seu município, mas não precisamos ler a mensagem. Vamos ver aqui, ó, a ementa dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Normalmente, Alexandrina, os primeiros artigos são apenas cópias dos comandos contidos na LRF, que é a Lei Complementar 101, na Lei 4.320 e na Constituição da República, artigo 65 e 66. Então, a gente também não precisa preocupar muito com esses detalhes aqui, mas tem uma questão muito importante. A LDO, como eu gosto de falar, ela é uma espécie de manual de instruções que vai servir para os problemas que podem surgir. Como assim? Nem sempre você olha o manual de instrução que vem com seu celular, com sua televisão, só quando dá problema. Dessa mesma forma, a LDO vai conter algumas regras que podem ser acionadas se algum problema surgir. A gente vai ver esses problemas, mas eu já mencionei aqui quando eu falei de artigo 9º e hora extra. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. E esse ano tem uma especificidade muito grande, que é o primeiro ano da legislatura. E nesse primeiro ano não tem ainda o plano plurianual. A lei de diretrizes orçamentárias, em tese, ela deveria ter sido feita com base no plano plurianual, mas ele não existe ainda. E aí, por que ele não existe ainda? Eu vou te mostrar rapidamente aqui, por dois motivos. Primeiro, eu vou te mostrar os prazos que existem para encaminhamento dos instrumentos de planejamento. Como que faz para consultar esses prazos? Você abre a Constituição, eu sugiro no site do Planalto. Depois do artigo 250, aparentemente não tem mais nada, né? Só que, na verdade, existem os atos das disposições constitucionais transitórias, que têm hierarquia equiparada aos próprios textos constitucionais, e lá no artigo 35, parágrafo 2º, fala o seguinte: os prazos que os 3 instrumentos de planejamento têm que ser enviados. No caso, o plano plurianual, melhor dizendo, ele deverá ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Traduzindo, o PPA ele vai ser encaminhado do Executivo para o Legislativo até o dia 31 de agosto. E o Poder Legislativo tem, via de regra, até o dia 22 de dezembro para tratá-lo. Por outro lado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem que ser encaminhada até 8 meses e meio antes do encerramento. Ou seja, o prazo para que o Poder Executivo encaminhe a proposta de LDO é menor do que o prazo para o plano plurianual. O do plano plurianual coincide com o da Lei Orçamentária Anual. E tentaram, inclusive, criar um prazo mais inteligente para isso. Eu vou mostrar aqui no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o que aconteceu. Vetaram o artigo 3º. O artigo 3º, para quem tiver curiosidade de estudar, ele foi vetado e ele tratava do plano plurianual. Para quem tiver curiosidade de ver o veto, um dos argumentos era o seguinte: o que o artigo 3º pretendia? Ele pretendia colocar um prazo para que o Poder Legislativo recebesse até o dia 30 de abril do primeiro ano do mandato e que ele votasse até o mesmo período que ele teria para a LDO. Olha só, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. E aí o que aconteceu na prática? Alguém falou, não dá para fazer isso porque você vai prejudicar o aperfeiçoamento metodológico e a seleção criteriosa de programas e ações prioritárias. Traduzindo, acabou que o prazo para o PPA ficou razoável e para a LDO do primeiro ano, não. E aí a gente vai ter que lidar com isso. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar
a proposta de LDO sem envolver muito com essas metas e detalhes de planejamento, porque a minha sugestão é que isso, nesse primeiro ano, seja enviado, os anexos sejam enviados juntos com o PPA. Quando o Poder Executivo encaminhar para o Poder Legislativo o plano plurianual e a proposta de lei orçamentária anual, eles encaminham nesse primeiro ano os anexos. Mas é uma sugestão, mas eu estou só explicando por que a gente não vai ficar agarrando muito nesse primeiro ano com os anexos. Porque eles, em tese, foram feitos com o PPA que não existe. Então, vamos pegar a segunda característica da LDO que eu mencionei. Aquela primeira que eu disse que ela serve como se fosse um manual de instruções, é o que vai nos interessar agora. E a parte que fala que ela serve para a elaboração da proposta de lei orçamentária anual, que muitas pessoas dizem que essa é a principal função dela, ela vai servir um pouco, mas não totalmente, nesse primeiro ano. Vamos lá. Como eu já disse no começo, os primeiros textos são repetidos, basicamente, da Lei 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição. Vamos ver o que diz o seu artigo 2º. Vamos ver. Olha, artigo 2º. As prioridades e metas da administração pública para o exercício de 2022, atendidas as despesas obrigatórias e as de funcionamento dos órgãos e das entidades, são aquelas estabelecidas na Lei do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, cujo projeto será encaminhado para a Câmara Municipal no prazo legal. Ok, vamos continuar. O orçamento anual será elaborado em consonância com as prioridades e metas contidas no PPA. Parabéns, a sua cidade está lidando com esse fato de o PPA ainda não existir. Então, podemos avançar. Da estrutura do orçamento, vamos lá. Você que já fez curso com a gente, já viu o princípio da unidade, falando que para todo o município existe apenas um único orçamento. No caso do poder público, tanto o legislativo como o executivo, os dois estão em única peça orçamentária. Mas isso é um detalhe de conceitos e vamos para a parte prática, né? Vamos avançando mais aqui. Aqui tem muito conceito copiado e repetido das leis. Vamos ver se tem mais algum detalhe. Ok, vamos ver aqui. O artigo 7º, com base nisso, eu acabei de dizer que o Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles fazem parte de uma mesma peça orçamentária. Como que funciona? Primeiro, o Poder Legislativo encaminha para o Poder Executivo a sua proposta e o Poder Executivo a consolida junto com a do próprio Poder Executivo e manda de volta para o Poder Legislativo apreciar. Como o Poder Executivo tem até 31 de agosto para fazer isso, ele pede para a Câmara, no caso o Poder Legislativo, encaminhar com alguma antecedência. No caso da sua cidade, colocou um prazo razoável aí, até 30 dias antes do prazo da remessa do projeto de lei orçamentária. E lembrando que existem parâmetros lá no artigo 29A da Constituição, que no caso da sua cidade, como tem menos de 100 mil habitantes, pode alcançar até 7% de um somatório de algumas receitas, as receitas tributárias e mais algumas lá previstas. Não é 7% da arrecadação total, é 7% de algumas bases de cálculo, mas aproxima-se bem aí da receita corrente, pelo menos. Mas até aqui está tudo certo, não tem nada de específico da sua cidade aqui, a não ser que o prazo é 30 dias antes. Tem lugar que coloca 15 dias antes, mas tá bom, 30 dias eu considero razoável. Vamos ver mais algum detalhe. Aqui também está repetindo. Daqui a pouco começa a ter alguma especificidade. Aqui, ó. O governo municipal destinará, no mínimo, 25% de sua receita resultante de impostos e das transferências federais e estaduais para a manutenção do ensino. Eu aposto que aqui embaixo está falando 15% para a saúde. É de se parabenizar aqui, porque quem escreveu isso aqui se preocupou em procurar a base de cálculo certa. Tem cidade que vem falando apenas assim, 25% para a educação. 25% do quê? Do salário mínimo? Não. Dessa base de cálculo que foi colocada aqui. Ó.
impostos, transferências, aqui está bem escrito. Parabéns para vocês. Podemos avançar. Aqui temos uma questão, no artigo 14 já está falando de reserva de contingência. Só para a gente ter uma ideia, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina que a reserva de contingência deverá ser calculada com base em um percentual da receita corrente líquida, e lá fala que uma das possíveis finalidades é atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais não previstos. Vamos ver aqui, ó, na sua cidade está falando que ela vai ser no máximo de 2% da receita corrente líquida, então até aqui está ok. E o parâmetro de 2%, ele não está extrapolando muito, não. O mais frequente é encontrar meio a 1%. E é bom que não seja muito alto, senão isso aqui acaba virando uma carta na manga para o Poder Executivo ter de onde anular em eventuais necessidades, sem necessariamente ficar passando muito pelo crivo da Câmara. Então, eu considero que 2% é ok. 2% legal? 2% O ideal tá seria ok. 1%? Não existe ideal. Eu já vi chegar a 7%, para a senhora ter ideia. Ah, tá. Uhum. Então, assim, eu acho que 2% não está ruim, não. Não é uma briga para ficar comprando nesse caso, não. Se ele tivesse orçamento impositivo, a gente teria que ter uma conversa diferente. Eu sugeriria, se fosse impositivo, colocar que seria exatamente 2,2% para poder anular daí 1,2% em favor das emendas impositivas, que não é o caso da sua cidade, então a gente não vai agarrar nessa parte. Isso aqui são detalhes, tá? Vamos pegar nas partes mais importantes. Como eu mencionei naquela tabelinha minha, o segundo ponto mais importante é o percentual de suplementação, que eu já antecipo aqui, ó. Em Minas, não, o Tribunal de Contas, ele considera que mais de 30% é completamente inadequado, falta de planejamento. Existem estados que colocam 100%, mas a gente vai chegar lá ainda. Aqui na reserva de contingência está ok, podemos avançar. Aqui existe um conceito sobre despesa irrelevante, que na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 15, 16 e 17, fala mais ou menos o seguinte: todos os gastos têm que estar de acordo com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem que ter declaração do ordenador de despesas e mais um monte de questões para a despesa ser considerada regular. Se a despesa fugir disso, ela é considerada irregular e lesiva ao patrimônio público. Porém, tem uma questão. Existe a exceção do que é chamado despesa irrelevante, nos parâmetros que a LDO definir. Deixa eu abrir lá só para você ter uma ideia. E a LDO de vocês está definindo. Então, está tudo bem, não precisa se preocupar com essa parte. O parâmetro, deixa eu pegar aqui, irrelevante, aqui, ó. No parágrafo 3º fala assim: ressalva-se o disposto nesse artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, no seu município, está falando, sim, sobre despesa irrelevante, e colocou como parâmetro alguns limites estabelecidos no artigo 24 da Lei de Licitações de 93, que, embora exista já uma nova Lei de Licitações, por 2 anos as duas vão coexistir. Então, não tem problema, está ok esse parâmetro também. O artigo 16 está repetindo parâmetros, o parágrafo único dele também. O artigo 17 é extremamente importante. O artigo 17 está vindo em referência à regra contida no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou abrir o artigo 9º aqui. Ele está escrito de um jeito que quem tiver curiosidade depois abra, mas eu vou traduzir o que ele está falando. Ele está falando o seguinte: se depois de um bimestre você perceber que a sua arrecadação está menor do que o que você imaginou, você vai ter que reduzir o seu nível de gastos. Imagina o seguinte: uma pessoa ganha R$2.000 todo mês. Essa pessoa que ganha R$2.000 todo mês, vamos supor que ela se organizou para viver gastando R$2.000 por mês, inclusive economizando um pouco. De repente, a arrecadação dessa pessoa cai para R$1.000 por mês. Ela não pode continuar gastando como se ela ganhasse R$2.000, concorda? Alexandrina? Tô ouvindo. Aí,
Pois é, então ela não pode continuar gastando como se ela ganhasse mais, porque a arrecadação dela caiu, ela tem que promover algum corte. E aí no artigo 9º fala basicamente isso. Se depois de um bimestre você verificar que a sua arrecadação não vai ser suficiente para o seu nível de gastos, você vai ter que limitar empenho e movimentação financeira, com base nos critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, você vai ter que cortar o gasto, vai ter que parar de gastar naquela velocidade daquele tanto de gasto. E aí, com base em quê? Você vai cortar o cafezinho ou o remédio? Normalmente, a gente vai concordar que é melhor cortar o cafezinho do que cortar o remédio, né? Só que tem cidade que o prefeito corta o remédio e não corta o cafezinho. Isso que eu estou falando é linguagem figurada, mas infelizmente tem lugar que acontece desse jeito. Quando eu falo de cafezinho, eu estou falando do supérfluo, né? Vai ter gente brigando comigo, mas cafezinho você pode cortar que não vai acabar com a máquina. Agora, o remédio, não. E aí, o que está falando na sua cidade? No artigo 17, olha, se for verificado ao final de um bimestre, o que vai cortar? Vai definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais. Traduzindo, vai cortar um pouquinho do remédio e um pouquinho do cafezinho. Parece bom? Talvez. Aí vamos ver se está protegendo alguma situação. No parágrafo primeiro, só que isso aqui que está na sua cidade está igual na sua cidade e em quase mais todas as cidades do Brasil, quase estão desse jeito aqui. É o ideal? Não, né? Quando você tiver a oportunidade de discutir isso na audiência pública, talvez você levante a questão seguinte, gente, vamos proteger algumas áreas? Do jeito que está aí, vocês estão colocando o mesmo peso em todas as áreas, e algumas são mais urgentes do que outras. E aí, eu vou te mostrar aqui, ó, quais são as exceções que a sua cidade está criando. Excetuam-se do caput as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução e as despesas destinadas ao pagamento do serviço de dívida. Olha, na maior parte das cidades que repete esse padrão aqui, elas pelo menos excetuam as despesas de pagamento de pessoal. Aí na sua, vamos dizer assim, não está explícito que você vai proteger as despesas de pessoal, bem como as de contribuição previdenciária. Não está explícito. Alguém pode falar, não, mas é porque está dentro de obrigações constitucionais e tal. Será mesmo? Será que está dentro? Então, para você ponderar amanhã, na sua audiência pública, você vai falar e as despesas com o pessoal, e o pagamento do PASEP, e os precatórios. Eu acho que essas 3 perguntas você deve fazer. Peraí, isso aí está dentro do artigo 17 ainda? Não, no artigo 17, no parágrafo 1º, o seu município criou apenas 2 exceções: obrigações constitucionais legais e as referentes ao pagamento da dívida. Eu estou te contando que boa parte das cidades que adotam esse modelo que a sua cidade adotou, elas também protegem mais outras, pelo menos mais. Aqui, ó. Despesas de pessoal, encargos sociais. Alguns colocam PASEP, mas pode se compreender dentro do conceito anterior. Pelo menos essas 2. Só que, só para você ter ideia, esse modelo aí da sua cidade está igual ao do resto do Brasil. Será que não tem nada específico aí da sua cidade que deve ser protegido? Vou te contar um exemplo. O do governo federal do Brasil, para 2021, eles estão protegendo, falaram o seguinte, olha, se tiver que cortar, paciência. Mas vocês não vão cortar tudo. Eu vou te mostrar aqui, ó. Está no anexo 3 da LDO de 2021, na verdade. Olha só. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. O governo federal, por exemplo, falou o seguinte, não vai cortar de jeito nenhum jatinho.
não vai cortar despesa de jatinho, Uhum. da aquisição para a Força Aérea, né? Não vai cortar também, deixa eu ver se aparece aqui, não vai cortar a aquisição de submarino nuclear. Está lá no Uhum. anexo 3 da LDO vigente. Se alguém tiver curiosidade, Uhum. tem 65 itens considerados obrigatórios. Deixa eu ver se eu abri certinho. Mirinda. Ai, poxa vida. Submarinos, achei aqui, ó. Aquisição de aeronaves caça, submarinos, tem também blindado Guarani, tem muitos itens aqui que foram protegidos. Será que não tem Uhum. nada específico aí de Volta Grande que vocês queiram proteger? É só uma pergunta, né? Assim, talvez. Agora eu estou curioso aqui, ó. Merenda. Tô achando que eu não abri o arquivo certo, mas aqui, ó, alimentação escolar, está protegendo alimentação escolar e muitos outros. Mas isso aqui é só uma referência. Vamos voltar para o nosso tema aqui, ó. Só um instante. Pronto. Fica aí para pensar, tá, Alexandre? Essa questão Uhum. dos cortes. A pergunta que eu faria é: o que que tem de Volta Grande específico aí? Nada. Tem nada aí. Isso vale para a sociedade de qualquer outra, de qualquer estado do país. Será que é assim que vocês querem fazer a LDO de vocês? O que que vocês Uhum. vão proteger aí? Por exemplo, eu sei um exemplo. Olha só, estou sendo redundante. Você me contou que tem um museu em construção, por exemplo, né? Será que vai cortar de novo os recursos para a obra do museu para inteirar 11 anos de obra? Não, Então, do eu dei um exemplo. cinema. Falei Do errado. cinema. Do cinema. Pois é, será que se alguém pode alegar a crise de novo para poder parar essa obra pela 11ª vez? Uhum. Mas aqui, ó, no parágrafo 3º, tem aqui falando o seguinte, olha, para efeito da aplicação serão considerados preferencialmente recursos orçamentários destinados às despesas de capital e às despesas correntes, que não são afetas a serviços básicos. Ou seja, vai cortar primeiro aquilo que representa. Espera aí que eu não ouvi, não. Está dando interferência. Investimento na linguagem popular. Ah, tá. Continua dando ou melhorou? Está me ouvindo agora? Tem hora que está saindo um Alô? pouquinho. Oi, Espera aí. Agora melhorou? melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou? Melhorou. Beleza. Repete, por Alguém me favor. ligou aqui. Pronto. É o seguinte, aí está falando que, caso seja necessário fazer um corte, primeiro falou aqui em cima no caput que vai cortar um pouquinho de cada área, basicamente isso. No parágrafo primeiro fala o seguinte, E no caso não vai aí, cortar. um pouquinho de cada área. Mas aí é o que você falou, vai cortar a mesma coisa que vai cortar do café, vai cortar do remédio. E o remédio é mais importante que o café. Perfeito, Isso aí é perfeito. um questionamento, né? Isso. E aí, eles vão tentar falar o seguinte, não, mas nas obrigações constitucionais tem que gastar pelo menos 25% com saúde. Ok, realmente. Só que basta isso, então. Gastou 25%, não tem problema se está faltando remédio. O importante é bater a meta de 25%. Será que é isso? Uhum, Não, não é só isso, né? Então, uhum, a gente precisa de mais pensamento aí, de mais, vamos dizer, coisas específicas da sua cidade. Porque isso está escrito e vale para a sua cidade, para mim e para de quem está assistindo a gente. Outra uhum, questão, o parágrafo 2º está só falando que isso vai afetar a Câmara também, se precisar. E o parágrafo 3º está falando o seguinte, primeiro você vai cortar as despesas de investimento e depois as correntes. Despesa de capital, basicamente, são aquelas que vão representar investimentos, quer seja fazendo obras, adquirindo veículos, adquirindo imóveis e adquirindo, por exemplo, bens permanentes. Os bens permanentes, de acordo com a Lei 4.320, são aqueles que, pela sua natureza, vão durar mais de 2 anos. Só que quem define na prática isso é a Secretaria do uhum. Tesouro Nacional. Mas ok, vamos avançar mais um pouquinho aqui para a gente ver se tem mais algum ponto importante.
o que não for repetido, né, das outras regras. Olha, aqui no artigo 19 tem a regra repetida da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela merece ser falada. Olha que interessante. Somente se admite destinação de recursos para novos projetos se houver o atendimento aos projetos que já estão em andamento e as despesas para a conservação do patrimônio, salvo os projetos programados com recurso de convênio e operação de crédito. Traduzindo, você só começa a gastar dinheiro com novidades se você tiver condições de manter aquilo que você já faz e, inclusive, conservar o patrimônio. Essa é uma regra inteligente, inclusive, é necessário que a prefeitura enfrente isso aí, que ela explique o que está sendo feito em relação ao patrimônio. Olha, já no artigo 20, as despesas com pessoal e encargos sociais, aqui está repetindo, vamos ver, o 21 também está repetindo. No 22, fala o seguinte, se você ultrapassar o limite de 95% do limite de 54%, como assim? O gasto com pessoal, existe um limite máximo para o Poder Executivo e um máximo para o Poder Legislativo. E antes que esse limite seja ultrapassado, já existe um limite anterior chamado limite prudencial, que equivale a 95% desses limites. Se for ultrapassado o limite prudencial, o poder que o ultrapassar, ele não poderá contratar pessoas, mudar plano de carreira se implicar aumento de despesas, a contratação de pessoas só em caso muito excepcional, isso inclusive nomeações. Tem algumas exceções lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma dessas vedações é o pagamento de hora extra. E aí, não pode pagar hora extra enquanto tiver ultrapassado o limite, exceto nos casos em que a sua LDO permitir. E qual que é o caso que a sua LDO está permitindo? Vamos ver. Somente nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente. Parece que teve um erro de português aí, que é só um detalhe, né? Mas indevidamente justificada, né, a necessidade. Ou então nos casos justificados. Enfim, vai aí, depois cada um analisa a concordância. Está ficando assim, totalmente na mão do Poder Executivo, porque eles vão decidir se foi um caso de excepcional interesse público ou não. Em algumas cidades, além de ter que ser excepcional interesse público, eles restringem as áreas de saúde e educação, por exemplo. Só vai poder pagar hora extra nos casos excepcionais na área de saúde e educação. E o que eu gosto de falar? Cada um tem que avaliar a sua própria cidade para não correr o risco de você engessar demais e acabar atrapalhando. Por exemplo, imagina o coveiro. Se o coveiro precisar fazer hora extra nessa situação aí, qual área que ele está incluso? Ele está na área de obras. Você não criou exceção para obras, então ele não vai poder receber hora extra. E aí, no caso, o município de Volta Grande está incluindo o quê? Está incluindo tudo que for de excepcional interesse público. Isso aí é o seguinte, está na mão do Poder Executivo, os casos do Poder Executivo, e do Legislativo, nos casos do Poder Legislativo. Só que eu sugiro? Que vocês explicitem aí, ó, artigo 22, colocar que só pode, se for mediante prévia autorização do prefeito, no caso do Poder Executivo, e do presidente da Câmara, no caso do Poder Legislativo. Essa é a minha sugestão. Colocar o quê? Essa autorização E quem que pode dar essa autorização? É o chefe do setor? É o gerente do departamento? Tá, mas aí na lei está falando, não está falando que é o executivo? Na lei está falando que é a autoridade competente. Tá. Então, sugerir que seja o chefe do Poder Executivo, né? No caso se for a prefeitura que tiver ultrapassado, na prática é muito difícil que a Câmara ultrapasse esse limite, porque ainda no ano que a gente está é pouco provável.
Pode ser que daqui uns 10 anos, 15 anos, isso comece a mudar, porque tem algumas câmaras que as carreiras dos servidores já estão ficando, vamos dizer assim, pesando muito. Tem câmara que os servidores conseguiram fazer algum tipo de lobby para receber 30 mil. Tem câmara que é assim que funciona, infelizmente. Mas Vamos ver. aí você acha que é melhor essa decisão ser do chefe do executivo do que da autoridade competente para dificultar? Porque isso aí é para tirar ele da zona de conforto. Senão ele continua pagando hora extra como se tivesse tudo normal. Isso aí eles vão começar a falar que qualquer caso é caso de excepcional interesse público. E vai acontecer igual acontece em algumas cidades aí, está pagando professor de dança, por exemplo, numa situação que não poderia pagar hora extra. Estou falando o seguinte, está pagando hora extra para professor de dança, por exemplo, numa situação que a hora extra é só em caso de excepcional interesse público. Será que dança é excepcional interesse público? É interesse público, mas é excepcional. Se não, tudo vai ser excepcional. E o objetivo dessas regras é justamente ajudar a tirar o chefe do poder da zona de conforto para ver se ele reduz o gasto com o pessoal, para que sobre recursos para gastar com outras áreas. Tem muito prefeito que, se pudesse, gastaria tudo só pagando funcionário. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Olha, vamos encerrar essa primeira parte aqui e vamos voltar para a gente encerrar o resto. Pode ser? Eu vou te mandar um link de novo. Eu só tenho mais 2 minutos aqui. Então tá, um abraço. Um abraço.